Me diga uma coisa, quando o peixe cair aí na sua rede, você vai já pegar a sua faca, já vai partir ele em pedaços, já vai, né, preparar ele, já até deixar um gelinho ali separado, manter ele fresco. Ou você vai lá molar essa faca, e aí quando voltar já vai estar, né, não vai estar mais aquele fresquinho, que você não tinha nem deixado o gelo pronto. Bom, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. É necessário criar, nós artistas independentes precisamos de criar, mas também precisamos de empreender. Então bora prosear mais essa? Então já pegue seu caderno e a gente vai listar isso daí junto, hein? Formas, ferramentas que a gente tem disponíveis para se colocar no jogo, entendeu? Para entrar no jogo, para também colocar as nossas cartas na mesa. Eu falo num lugar em que eu já tive a vivência de 5 anos de viver de forma autônoma e exclusivamente de arte. Então, eu tive que aprender a dar vários pulos, né, a me desenvolver em muitas vertentes e a me posicionar dentro do jogo. Que jogo é esse? É o de entender que existe uma demanda dentro do mercado artístico, né? Porque nós temos as grandes indústrias da produção musical, a grande indústria do cinema, a grande indústria das artes cênicas. E existem formas e formatos de estar lá dentro, mas também existe uma demanda desse mesmo mercado dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro do seu país, ocupando de outras formas, independente de estar vinculado com essa grande máquina artística também, né? Ou seja, eu estou falando aqui sobre posturas. Quem está começando no mundo artístico ou quem quer, né, subir um nível, né, aprimorar um pouco mais, crescer um pouco mais, refletir um pouco mais como pode fortalecer a sua posição dentro da cena. Vamos perpassar por algumas ferramentas aí de como amolar e como deixar a nossa faca amolada, mas também é necessário entender os motivos para isso, né? Então, talvez esse seja já o nosso primeiro ponto aqui. É entender que você não precisa de validação externa, você não precisa de determinado título, de determinado certificado ou de determinado trabalho, né, posição aí dentro da sua carreira profissional que vai te definir como artista ou não. Então aí a gente pode seguir já, né, então a gente já pode seguir para o primeiro ponto, que é a nossa compreensão, trazer na nossa consciência que o nosso posicionamento interno que nos vai inserir dentro desse mercado. E para além disso tudo, cabe também, né, a sua decisão de transformar a sua habilidade em uma profissão, em um trabalho artístico. Então, antes de a gente começar a falar sobre empreendedorismo, sobre agenciar, sobre documentos, sobre vitrine, nós precisamos também falar sobre a nossa autoestima, o nosso autorreconhecimento. Eu realmente acredito que é aqui que começa, é nesse ponto que começa. Nós temos uma habilidade artística e ficamos aí nos apresentando de graça, né, fazendo os nossos artefatos e sempre nessa posição de doar, tudo bem, né, se for o seu hobby. Mas se você entende que você depende da arte para respirar e é isso que você se identifica fazendo, vivendo, né, e quer trazer isso para a sua profissão, para o seu trabalho, você não pode
baratear a sua mão de obra. Para exemplificar isso tudo, eu vou dar um exemplo aqui da minha área. Estou inserida no mercado da dança. A dança terapêutica, a ritualística, ou até da dança de arte cênica, por exemplo. Você é uma bailarina, você dança, você é aluna de um estilo há muito tempo e você dança, você vive esse estilo há muito tempo e você quer começar a ensinar seu namorado, né? A ensinar seu grupo de amiga, porque elas estão muito estressadas e você vai falar assim, não, amigas, bora dançar. Ter aquele insight porque você dançou um forrozinho comigo, amiga. E é possível, por que não? Mas nada nos impede de utilizar a arte como esse grande portal de autoconhecimento e autorreconhecimento de forma continuada. A gente entende que existe essa postura, existe esse fazer artístico por viver a arte, né? Já falamos aqui, né, sobre como todos os seres humanos são capazes de acessar esse campo da intuição, acessar esse campo da arte, né? Nós temos semente para tudo, se seguimos aí uma filosofia mais budista, a gente vai ter semente para tudo, é o que vai diferenciar o que a gente rega, né? O que vai crescer, o que vai desenvolver, né? O que vai trazer praga, né? É o que a gente realmente rega ou negligencia, né? E ou deixa lá apodrecer, né? Então, assim, enfim, tá na hora da gente cuidar desse nosso jardim interno para entender se a gente realmente quer viver de arte. Porque assim como as outras profissões, o viver de arte também vai trazer os seus desafios e as suas provações, e uma delas é o ponto que pega muita gente, que é a desvalorização da nossa mão de obra dentro desse mercado territorial, digamos assim, ou seja, dentro da sua cidade no interior. Né? Que eles, acho que nós, ai, que lindo, você dança, vem cá dançar pra gente, eu te dou um prato de batata frita. E sim, eu já ouvi isso. Então é entender que se eu tivesse aceitado, eu estaria já me posicionando como uma artista experimental, digamos assim. Então eu chamo aqui essa atenção e esse cuidado para a gente não desvalorizar o trabalho e o mercado artístico, né? Quando a gente faz uma coisa de graça. Então, assim, essa desvalorização já vai ocorrer de fora. Mas se ocorrer dentro, ou seja, se você aceitar, se você começar a pagar para trabalhar, você está desvalorizando a sua classe, está desvalorizando a sua mão de obra, está desvalorizando a sua habilidade, está desvalorizando os seus estudos, né? Porque eu estou falando aqui com artistas independentes que querem cada vez mais se instrumentalizar, buscar formas e ferramentas de crescer, né? Então o estudo passa por isso. É o nosso aliado, por ele que a gente aprende mais informações, mais conhecimentos, vai transformando isso, né, para nossa transformação pessoal e social também, né? Porque nós ocupamos uma sociedade, nós também temos que nos responsabilizar para onde que essa sociedade aí tá indo, mas enfim, isso dentro do mercado, dentro da sociedade. Se você articula, consegue articular, se entender dentro de você e depois começar a se articular dentro da sua classe, dentro do seu território, vocês conseguem colocar as suas cartas na mesa, né? E aumentar o acquire de todo mundo. Não é falar assim, eu não vou aumentar a minha mão, o meu preço, não vou aumentar o meu preço porque as pessoas também não vão mais me chamar. Sim, isso é verdade. E vai ter outra pessoa que vai pegar. Sim, é verdade. Isso aí é verdade, isso aí é bem verdade mesmo. Mas assim, se a gente ficar vivendo por conta do que os outros tá fazendo ou não, né?
Ah, mas eles estão desvalorizando. Sim, e quem que vai valorizar? Eu. Quem vai valorizar minha mão de obra? Eu. Então eu não vou aceitar. Teve uma época que eu falava, não sai de casa por menos de R$ 100. E aí eu percebi que alguns lugares que eu ocupava eu parei de ocupar e me abriu outros lugares que sim, eu recebi mais de R$ 100 para realmente sair de casa. Né, para brilhantar esse mundo aí fora. Então eu preciso entender esse meu posicionamento profissional. Cada vez mais que a gente toma consciência de como a gente se posiciona, mais crescimento e sensação de propósito e crescimento da nossa arte a gente vai tendo, de alcance de redes a gente vai tendo. Para entender como valorizar, eu quero passar primeiro bater na última vez nesse ponto da desvalorização que pode estar acontecendo de você dentro do seu posicionamento para o mercado, que é o aceitar permutas, aceitar fazer por visibilidade, né? Por tocar num bar X. Se você que tem que levar a estrutura do show inteiro, ou seja, seu microfone, uma caixa de som, os instrumentos são normal, é ok. Mas a estrutura, quem tem que providenciar é o evento ou o bar. Se o seu cover artístico está sendo utilizado para o seu cachê, se você nem está recebendo vale transporte, isso é uma desvalorização da sua mão de obra, da sua habilidade e de todo o mercado, de toda a sua classe artística. É necessário a gente entender quais posturas desvalorizam a nossa mão de obra. Então, vamos falar das posturas que valorizam e que mantêm a nossa faca mega, hiper, super afiada. Então, podemos perceber isso já até como uma primeira dica, né? De como amolar a faca é o nosso posicionamento. É o que a gente já vem falando aqui, sobre o nosso posicionamento dentro do mercado. Se a gente tem essa autoestima profissional, se a gente constrói, se preocupa em construir essa autoestima profissional, né, ter essas clarezas, esses direcionamentos sobre a área de atuação que você quer estar ocupando, né, você quer produzir, você quer dar aula, né, ministrar aulas sobre uma habilidade que você já tem, você quer vender essa habilidade que você, o produto que essa habilidade sua artística traz, começar a entender a sua arte como um produto, né? É transformar ele em um produto e entender que ele vai ter que ser enquadrado em uma área artística, assim como um perfume, um gloss, vamos trazer aqui o exemplo do gloss. Ele é, vou tocar meu gloss. Ele é um produto e cosmético e beleza. Começar a saber descrever e se apresentar. E dentro do posicionamento você vai começar a pensar qual que são os meus pilares, quais são as minhas especialidades, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, qual é a mensagem que eu quero passar, com quem eu quero me comunicar. E aí você vai criando os seus pilares a partir disso. Que aí a gente não é bobo. Se a gente quer a aula de dança, se a gente quer estar nos circuitos de apresentações de shows, de bandas, né, de contratação para fazer show de formatura, para contratação de ocupações culturais, enfim. A gente precisa de ir colocando a nossa cara no sol e de estar dentro de onde acontece o fazer artístico aí da sua cidade. Como assim? As pessoas precisam te ver, né? Então você precisa estar colocando seu nome na roda, né? Procurando redes, ver quem que já faz, procura ver se tem algum coletivo, se tem algum sindicato, porque você se organizando e se organizando com seus pares, vocês não vão ser organizados,
né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Se a gente não se organiza, a gente é organizado. Então, é formar essa identidade individual e já trazer a identidade coletiva com você, porque a gente está falando de uma construção de base, de um formato dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro da sua atuação territorial, né? Então a gente precisa estar, por exemplo, se você vem de cerâmica, você precisa estar em feiras de artesanatos. Se você não é uma ou outra específica, não existe selos específicos, mas você precisa estar presente em trazer essa visibilidade para além das mídias sociais, que é uma coisa que a gente vai falar aqui nesse canal, né, nesse vídeo aqui também. E fazendo essas estruturações internas pode te permitir alcançar outros voos, né? Impulsionando outras pessoas da sua cidade, também fortalecendo essa cena artística dentro da sua região. E ter isso dentro do seu posicionamento já te coloca com um diferencial muito grande dentro desse mercado, né? Em que parece que é uma corrida de lobos e que vai um atropelando o outro. Não é produtivo, sabe? Então, assim, é necessário conversar, né? Esse posicionamento que eu trago aqui, que eu estou apresentando aqui, é conhecido então como essa economia criativa, né? Trazer essa economia criativa também para o fazer artístico. Então já vou colocar aqui para a gente recapitular esse primeiro ponto, né? Que é a construção do nosso posicionamento. Vou fazer aquele... Então já escrevi aqui. Construção do nosso posicionamento interno, individual e coletivo, sendo que o individual envolve questões da linguagem, da valorização interna e da mensagem que a gente entender a mensagem que a gente quer passar, o propósito que a gente quer fazer isso. Ah, eu quero fazer isso porque eu faço muito bem e é muito bonito. Beleza. Se é isso que você quer comunicar, tá tudo bem também, a gente precisa de coisas bonitas no mundo. Então, vamos lá, coletivo. A gente pode pensar em fortalecimento da cena, trazer, né, a economia criativa para as nossas produções e estar presentes, né, colocar aqui presença e network. Porque existe diferença, né, gente, da presença para o network. E eu vou exemplificar rapidinho, só para a gente já ir para o segundo ponto. A presença é quando a gente está numa feira e tá lá para vender o nosso, para conquistar só os nossos clientes, ou simplesmente deixa o material lá em cima da mesa e espera que as pessoas, né, que os clientes ficam nessa posição meio passiva. O network é quando você aproveita cada pisada sua fora de casa para já se posicionar, para já ver potencial dessa rede em pessoas, em conversas, em espaços. Então, nossa, vou aproveitar essa feira para já conversar com um coleguinha aqui do lado, que também está aqui comigo na feira, né, para conversar com o meu cliente que se interessou na minha arte, com as pessoas que estão ao redor e colocando ali seu, né, o cartão. Antes que a gente tinha um cartão visita, agora virou um QR Code para acessar seu Instagram. É um network, entende? Das pessoas já te acessando. Enfim. Aí a gente já pode, a partir disso, começar a elaborar documentos, né, que consolidem e oficializem o seu fazer artístico e os seus projetos em si, né? A gente vem já falando dentro desse viés de empreendedorismo, então não tem como a gente não trazer o danado do MEI aqui para a mesa, para aqui para a roda da nossa conversa. Porque se você é um artista independente que quer viver puramente de arte, você precisa de ter seu plano de aposentadoria. E a não ser que você seja herdeiro,
você precisa do seu plano de aposentadoria. Vários outros documentos que eu vou te passar aqui. E não se cobre de ter isso tudo, já era para ter isso tudo, né? Tem algumas coisas aqui que eu não tenho. Eu trouxe em lista já anotado, né, gente, para não me perder. Mas tem algumas coisas que ainda não tenho, que eu ainda estou em busca, porque tem 5 anos que eu vivo disso. E tem 5 anos que eu estou me lapidando, né? Então eu sei que algumas coisas são mais demoradas. E aí que vem a sensação das conquistas também, né? Se eu pudesse me dar essa dica no início, de falar assim, presta atenção nisso daqui. Isso daqui realmente é necessário para você que não tá mais aguentando CLT. Eu já trabalhei de CLT, de forma autônoma também, né? Então, como freelancer, como garçom, quem nunca, né? Dentro desse campo artístico, a gente tem que complementar a renda, sim, para a gente não ficar nessa insegurança financeira. É necessário a gente começar a buscar formas de ter uma estabilidade mínima financeira. E o MEI é um compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. Porque se a gente estivesse trabalhando de CLT, esse desconto já é feito de forma automática. E é por isso que depois, quando você sai do emprego, você tem direitos, né? Como seguro-desemprego, como fundo de garantia, enfim, dependendo, né, gente, de preencher todos aqueles requisitos jurídicos lá, você vai tendo esses acessos aos seus direitos, né? E adquirindo esses direitos. Quando a gente está autônomo, a gente precisa nos posicionar, estou falando com adultos aqui, como autônomos, né? Ou seja, pagar o MEI. E fazer isso enquadre no nosso planejamento financeiro. E aqui eu tenho que ser sincera para vocês. Quando eu tive um momento de seca da vaca magra, e isso chega, né? Até para a gente aprender mais sobre como administrar, o MEI virou uma bolinha de neve e eu consegui fazer o financiamento dessa dívidazinha de parcelas que ficou aí para trás de 2025 agora, né? Então eu estou pagando de forma financiada mesmo, que eles falam, né? Parcelada, enfim. Ou seja, tudo bem a gente se readaptar, a gente buscar formas, né, de nos regularizar. Ah, aconteceu, então, peraí, deixa eu regularizar, deixa eu tomar o controle dessa situação aqui de novo. E também tem as suas vantagens, né? Alvarás de graça, porque você é MEI, porque já paga, aí já desconta o imposto pro município, né? Você também já desconta alguns impostos do estado, já é descontado ali direto, e da federação também. E para além disso, tem as vantagens também, né, de financiar uma casa, um carro por meio do MEI, do MEI. Uma documentação necessária e que também te coloca mais no jogo, porque tem empresas que só contratam MEI. Eu fui contratada por 6 meses, né? Eu tive um contrato com a permanência de 6 meses para uma empresa de cultura e que ela só aceitava MEI. Eu já tinha o meu, já cheguei, não, pode deixar, já tem. Inclusive, essa contratação minha foi um momento que eu percebi assim, velho, as vantagens de deixar a faca afiada mesmo, porque a contratação fluiu muito mais rápido, porque é isso, assim, eu já tinha várias ferramentas que eram necessárias de ter para estar lá dentro, eu já cumpria vários requisitos. E o MEI era uma delas. E também tem editais que só aceitam MEI. Eu acho muito engraçado, isso que fez me tirar o MEI, tá, gente? Aqui na cidade tem as universidades, né? E aí, de vez em quando, eles fazem uns projetos de extensão, eles têm que comprovar impacto social. E aí eles usam muito dessa questão da contratação dos artistas, né? Ou de convidar a gente, mesmo tendo verba, presença ali nesses eventos. Mas tem um evento que ele é um evento que eles direcionam as verbas
da cultura ali, do impacto social para esse evento da cidade. E para cadastrar, para você ministrar oficinas, para você apresentar na estrutura que eles montam, para você proporcionar vivências dentro desse evento, você tinha que ter MEI. E o assunto do ano era a democratização da cultura. E aí, tipo assim, como assim a democratização da cultura se os artistas periféricos, os artistas locais, né, não tem MEI, não tem CNPJ. E muitos mestres também ficaram de fora, sabe? Mestres dos saberes tradicionais, né? Os guardiões aí dos saberes e do fazer artístico tradicional, né? As congadas, os congadeiros ficaram de fora, né? Muita gente ficou de fora porque não tinha MEI. E aí ficava naquela, pega o MEI emprestado, faz aquilo emprestado. E fica nessa posição, né? É chato. Então, assim, eu vi que era uma porta fechada por eu não ter um documento que me traria essa responsabilidade de ser, de ter esse compromisso mensal, mas também de cumprir esse compromisso mensal, mas também que me daria esses benefícios, né? Que uma delas é o alívio de saber que eu posso aposentar um dia na vida. Você também precisa de ter uma conta bancária para a sua atuação profissional, separando a sua conta pessoal. Ou seja, os valores das contratações, né, meu cachê de determinado show, o meu cachê de determinada oficina, vai tudo para a mesma conta. O valor de edital, normalmente a gente tem que abrir uma conta nova para receber esse valor do edital. E isso vai te ajudar, né, a organizar os seus recebimentos, a entender melhor as suas entradas, as suas saídas e principalmente a fazer a declaração do MEI no ano seguinte. Até maio do ano seguinte você vai ter que fazer a sua declaração anual da sua renda do ano anterior, separando em produto ou serviço, ou seja, o seu pote de cerâmica ou a sua aula de dança. Outra coisa também que nós temos que nos movimentar para ter, eu ainda não tenho, mas eu estou me movimentando para ter, é um danado DRT, o registro profissional do artista. Você realmente ingressando dentro de um sindicato, né, da sua atuação artística, é como se fosse a OAB, o CRM, né, é a forma da classe artística se organizar, né, minimamente aí. E isso é pedido muito nas cidades grandes, né? Aqui nas cidades pequenas, que às vezes nos desestimula de tirar é isso, né? Porque aqui a gente, igual eu falei, a gente tá lutando pelo vale transporte ainda, né? Ou pela uma estrutura mínima oferecida ali no evento. E quando pede DRT, normalmente uma estrutura maior, né? É importante ter para compositores, dentro da indústria musical, muitas das vezes é pedido também o seu DRT. Bora anotar isso aí também no caderninho. Ó, então eu escrevi MEI, conta bancária e DRT. E então a gente precisa entender que eu tô já proseando aqui com a galera que quer se inserir ou quer ter um novo redirecionamento e posicionamento dentro do mercado artístico. Para isso, você também precisa. E aqui, gente, eu não gosto muito dessas palavras, precisa, mas no YouTube pede essas entonações, né? Mas é entender que com o tempo ir se movimentando para ter, né? Dentro desse mesmo princípio, ir se movimentando para ter. Mas é uma coisa que eu gostaria de ter falado comigo desde o início, que sai desse negócio que casa de ferreiro, espeta de pau. Eu sou formada em direito e custei a ter um contrato, um modelo já meu, contrato de prestação de serviços.
As empresas grandes já vão chegar com as delas? Já, mas as pequenas não vão ter. Você, por exemplo, enquanto produtor de evento, você precisa, não tem outra palavra, precisa procurar, começa a se movimentar para elaborações do seu contrato de tomador de serviço, né? E o que é isso? Procura na internet, tá? Contrato de prestação de serviço, contrato de tomador de serviço na área artística, no mercado artístico. Isso pode trazer, dependendo do projeto, você precisa de ter algum termo de cessão de direito de imagem, você precisa de ter algum tipo de anexo, né, mostrando o que vai ser oferecido, né, qual material que a pessoa se comprometeu a te entregar, né, como que você vai proteger o seu projeto. É isso que eu estou perguntando, né? Como que você vai proteger a contratação verbal que você teve com a outra parte que você está movimentando ali dentro da sua construção. E eu custei a entender isso, porque eu sempre acreditei muito na boa-fé, eu sempre acreditei muito nas palavras das pessoas, nas pessoas em si, e principalmente por fazer várias construções artísticas de forma muito orgânicas e muito coletivas, às vezes, muito ligado dentro da construção social. Quando eu fui transicionando e atuando somente para o mercado artístico, dentro desse reposicionamento artístico, né, trazendo também esse produto, eu entendi que era necessário realmente procurar formas de blindar essa contratação, né? Tem gente que fala que vai te entregar um certo produto e não entrega. Tem gente que fala que vai comparecer no seu evento e não comparece. Tem gente que vaza o seu material. A partir das suas experiências, você já pode, inclusive, ir acrescentando essas cláusulas e elaborando esses subdocumentos, né? Um documento X para isso, um documento Y para aquilo. Então, é importante ter essas ferramentas aí de blindagem no seu projeto. Então, a gente colocou aqui também esse contrato de prestação de serviço. E outra coisa que eu coloquei foi a planilha financeira. É importante a gente ter tanto para ajudar a gente a fazer a declaração do MEI no ano seguinte, também para a gente ir entendendo essa percepção, esse fluxo de caixa que a gente está tendo, em quais são os nossos momentos de alta, quais são os momentos de baixa contratação, porque isso você pode ir se organizando em forma mensal e depois semestral e depois até anual, né? Então, se eu sei que o forte da arte é nos períodos de férias, né? Então, junho, julho, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá pipocando, duas ou uma. Ou eu realmente me coloco disposto nesses meses, né? Com um trabalho já pensado para esses meses. Ou também eu penso nos períodos de vacância para aproveitar isso, essa necessidade para tampar esse buraco, né? Então, já que não está tendo nada, deixa eu criar. Ou seja, a planilha financeira é uma forma de você mapear isso, né? Nessa época do ano, no verão, eu tenho mais alunas do que no inverno. Então, no verão, eu vou já vou começar a fazer uma reserva de emergência, porque quando chegar no inverno, posso já me organizar para tirar umas férias, porque a gente está falando também, né, sobre esse descanso, sobre o chá de sumiço, pode ser planejado. E também de entender que se o meu trabalho envolver funcionários, outras pessoas, eu vou conseguir cumprir também com esse compromisso financeiro. E também para continuar cumprindo com o compromisso financeiro do MEI, né? Já que ele é aí um gasto fixo aí no nosso mês. Vamos também o segundo plano, que é a questão da documentação e regulamentação básica. Mas eu não quero qualquer faquinha, não. Eu quero aquela espada de samurai mega afiada.
Então, para a gente ir para o próximo passo, é com essa consciência, né? Que nós não estamos aqui como posição de um artista que se posiciona de forma passiva no mercado, ou seja, que usa somente o Instagram como vitrine, que aposta todas as suas fichas nas mídias sociais, né? E esperam a contratação vir de fora e não se estrutura para oferecer e se posicionar e falar e se colocar na roda, né? Então, esse terceiro passo é realmente ter a sua apresentação muito bem elaborada e já eu coloquei aqui, né, como materiais profissionais essenciais para a gente cumprir com o título chamativo. Materiais profissionais essenciais, né? Que é o briefing pessoal. A pessoa te contratou para ser uma atração cultural dentro de um evento. Você já tem o seu texto pronto, ali atualizado, né? Sempre importante a gente ir falando isso, atualizado, lapidado, né? Que é a sua identidade, os seus objetivos, a forma que você se posiciona, né? O que você apresenta, o que você oferece dentro do seu trabalho, né? Qual área que você trabalha. O ponto número 1, de forma estruturada dentro de um texto que chama briefing. Tem editais que pedem currículo Lattes. Tem editais que pedem um portfólio inteiro. Tem editais que pedem o seu currículo artístico, um catálogo de prestação de serviço, né, com seus serviços, com seus produtos, ver qual que é o seu cachê, qual que é o seu vale transporte. Você já tem ali nesse seu catálogo de serviço, né, um orçamento para coreografar, você já ter a sua precificação já montada para você, quando a pessoa te pedir, você já mandar. E isso, querendo ou não, as pessoas sabem quando a gente já tem pronto ou quando a gente vai mandar para o ChatGPT fazer em 5 minutos e entregar para a pessoa, ou quando a gente vai fazendo de forma estruturada mesmo, mexendo e lapidando com isso com o tempo mesmo. Beleza? A gente falou do currículo Lattes, do currículo artístico, do portfólio. É um documento que reúne aí fotos e registros fotográficos que reúnem seus prêmios, seus projetos, a sua área de atuação. Fotos profissionais, aqui eu vou pegar para ler mesmo, gente, para ficar mais fácil. Então, a gente já falou do briefing pessoal, do currículo Lattes, do currículo artístico, do dossiê ou portfólio, do catálogo de serviço, fotos profissionais, vídeos e registro de performance. Eu tenho uma pasta no Drive que chama Fotos de Divulgação. E aí, por exemplo, quando a pessoa, me manda tal, aí eu já mando para ela. Foto de divulgação. Então, gente, vou colocar aí um checklist nessa parte, porque realmente, assim, não é tudo que você precisa de ter aqui, mas o máximo de coisa que você conseguir ter é importante. É importante para você ter esse posicionamento bem consolidado e bem estruturado e muito bem apresentado mesmo, né? É o seu cartão de visita. O que realmente vai te diferenciar, né? Porque se chega uma empresa grande querendo contratar e você não tem nem um portfólio, não tem nem um currículo que conte sua história, que mostre seus registros, né, da sua atuação no mercado até então, fica difícil crescer, né, meu povo? Então, isso daí entra dentro dessa identidade artística também, né? E aí também tem essa organização digital, né, presença online. É isso que a gente conversou no último vídeo, ter o cuidado para também não extrapolar, não achar que né, tem que estar em tudo, né? Mas é importante sim ter um perfil atualizado nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube da vida. Ter uma bio clara, né? Com seu contato, com seus links, identidade visual coerente, site simples ou portfólio online. E aí aqui que a gente bate na tecla, né, gente? É importante ter isso como ferramenta, mas não depender somente daquilo.
né? É importante porque é uma vitrine, querendo ou não, eu consegui ter vários contatos, network, através do Instagram, né? Dos desdobramentos de trabalhos apresentados também pelo Instagram. Eu gosto de me articular para realmente me certificar que eu vou ter, eu vou atender vários desses outros formatos, né, dentro dos mercados, que eu vou ter um mínimo de estruturação dentro das oportunidades que vão surgindo e que eu vou procurando também, que eu vou construindo também. Então, bora escrever isso aqui no caderninho também. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui no caderninho, que é uma vitrine digital e um cartão de visita, né? E aí a gente chega no nosso quinto ponto, que é o que vai dar sustentação a isso tudo aqui. Então, se você chegou até aqui, você tá pronto para ter a sua espada de samurai, né? Que é, inclusive, uma filosofia aí japonesa que eu vou pegar aqui. Essa questão de amolar a faca, se a gente pegar 15 minutos por dia e ter essa constância de amolar todos os dias, a gente vai ter uma espada de samurai, né? Se o peixe cair aqui na nossa mesa, a gente vai... Mas enfim, o que vai sustentar isso tudo? É a nossa dica de ouro, meu povo. Então, se você chegou aqui, coloca aí nos comentários, né? Deixa eu saber. Coloca eu fortaleço a minha trajetória com afeto, organização e autonomia. Deixa eu saber, me ajude também, né? Ajude esse canal a crescer, a alcançar novas pessoas, novos artistas que estão precisando aí se instrumentalizar mais. Fortaleça também o corre aí do seu amigo ou do seu coletivo mais próximo, tá bom? O que vai sustentar isso tudo é realmente esse planejamento. Eu já entreguei o pote de ouro, né? É o amolar os 15 minutos todos os dias. É você garantir esse planejamento e a sustentabilidade do seu produto artístico. Ele ainda está coerente? Ele ainda está na linha? Ele ainda está dentro da demanda? Ou você precisa se redirecionar, se reposicionar? Você precisa se atualizar, você precisa se apresentar de outra forma. E você precisa de acrescentar outra cláusula no seu contrato. Você precisa de novas fotos, né? De fotos mais coerentes com a sua atuação atual. Tenha, né, dentro da sua rotina já determinado um dia para pesquisas de editais, por exemplo, registrar na sua planilha financeira, dias então para dar esse próximo passo aí na sua regulamentação de um DRT da vida ou de um cadastro do MEI. Então, dentro da sua rotina, se organize para ter esse tempo de cuidar e gestar dos seus projetos, dos prazos, da sua imagem. Então, tendo um mood board aí de metas, de estágios onde encontra os seus projetos, né? Tal projeto está na pré-produção e tal projeto já está na sua execução. Tem projeto que eu tenho que fazer prestação de contas, tem que fazer planejamento de aula. Você ter isso em um mood board, em alguma coisa que te dê esse gatilho visual é muito interessante, né? E principalmente, agora realmente para fechar e lapidar isso tudo, é você ter o compromisso de estudar cada vez mais, de se atualizar cada dia mais, para a gente ir construindo projetos e produções maiores e mais consolidadas. E isso tudo sem perder a nossa essência artística, né, gente? Com esse posicionamento ativo de eu não vou esperar outra pessoa fazer meu briefing, eu vou fazer meu briefing. Eu não vou esperar uma agência me ajudar a construir meu portfólio. Eu vou construir o meu portfólio, sabe? Não vou deixar de produzir um vídeo por causa disso, aquilo. Eu vou me virar e aprender e produzir esse vídeo. Então, sim, outro dia eu posso trazer isso, né? Como
esse transformar em produto vai fazendo com que a gente vai desempenhando vários papéis ali e fazendo desvios de funções, saindo da função só do criador e indo para a função do secretário, do fotógrafo, né, do editor, enfim, é uma loucura, meu povo. Então, para finalizar esse ponto, escrevemos aqui no caderninho mais uma vez. Então, a gente passou pelos materiais profissionais, pelo planejamento e a sustentabilidade dessa nossa arte no nosso dia a dia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês e que sirva de ferramenta mesmo para dentro do seu fortalecimento e crescimento dentro do mercado artístico. Comente aqui qual que tem sido a sua experiência até então, se você concorda que esses itens realmente são essenciais ou não, ou se eu deixei algum de fora, enfim. O seu comentário pode virar o nosso próximo conteúdo aqui. Então, venha crescer com a gente, venha fazer parte dessa comunidade de metamorfoses conscientes. Então, gratidão pela prosa e axé.